Está no ar o programa Feiras e Negócios, especial para o canal Climatempo. E olha, hoje nós começamos o programa com uma importante contribuição de informação. No momento de pandemia em que vivemos, a presença de um negociador, de um bom advogado, para intermediar os atritos comerciais que se tem entre pagador e quem não recebe, é muito importante. Vamos escutar com o Dr. Helder da Mamana Gruba. Vamos ver? Estamos vivendo um momento onde o papel do negociador é fundamental. Se fizermos uma analogia, um negociador da polícia, quando tem um sequestro em andamento, ele salva a vida da vítima. Assim como um negociador, neste momento, pode salvar o seu negócio. Eu estou aqui com o Dr. Helder, do escritório Mamana Gruba Associados, para nos dar esse caminho. Essa história é mais ou menos por aí, né? Todo mundo tem muita gente insolvente, não consegue pagar seus compromissos e precisa ter um negociador do seu lado, não é isso? A analogia é ótima, Cacá. É até engraçado, estava lembrando aqui, por coincidência, olha só, o curso de negociação de Georgetown, que é uma das maiores faculdades de Direito dos Estados Unidos, hoje é liderado por um ex-negociador-chefe do FBI, que negociava resgate de sequestros e tudo mais. É exatamente essa analogia. A gente está num momento de uma crise grande, as pessoas estão enfrentando dificuldades que eram imprevisíveis, né? E discutir quando duas pessoas têm razão é muito complicado. As emoções são muito grandes. Sem um profissional ou sem uma prática que permita você tirar o fígado da equação e olhar com frieza qual é a forma para evitar as perdas de ambas as partes, diminuir o tamanho do prejuízo, a coisa fica complicada. Você fez um desenho há pouco para mim, dizendo o seguinte: aquele empresário que nunca atrasou os seus compromissos, sempre foi um bom pagador e se viu num momento como este, completamente impedido de continuar o seu negócio. Estou dando o exemplo do setor de eventos, por exemplo, que eu conheço muitos. Então, parou, o negócio da pessoa parou. E ele quer continuar cumprindo com as suas obrigações, os seus deveres, os seus pagamentos, e não consegue. E aí é onde entra o papel do negociador, que é fundamental, não é? Claro, é muito importante. A gente tem uma situação em que a primeira reação da pessoa é emocional. Ela fala, puxa, eu nunca trazei uma conta, como é que eu vou negociar isso? Na outra ponta tem um empresário que também é correto e ele está precisando receber por um serviço que ele prestou ou por algum bem que ele colocou à disposição, por exemplo, ele vive de aluguel e alugou um imóvel, e ele está numa situação horrível também, porque ele contava com o pagamento certo, mas precisa de alguém para intermediar isso e chegar a uma equação que resolva essas coisas. A pessoa que tem para receber entender que não adianta ela quebrar quem pode pagar, quem pode vir a pagar a dívida. E, por outro lado, a pessoa que está na situação difícil entender que vai ter que conversar para poder fazer o negócio sobreviver. E as pessoas têm que entender isso, não tem jeito, é uma situação atípica, e quando não se chega num acordo por bem, acaba indo para o judiciário, que nem sempre toma a melhor decisão, mas que agora, pelo acúmulo de decisões, está começando a acertar bastante e a chegar em boas soluções, mas o que não é possível é você pegar e quebrar empresas porque, por ordem governamental, tiveram que fechar. A gente tem que chegar num acordo, tem que chegar no meio termo, tem que construir caminhos que possibilitem as empresas funcionarem, os prestadores de serviços sobreviverem, e todo mundo precisa entender que, em algum momento, essa confusão vai acabar. Em algum momento, a gente vai voltar à vida normal. E a economia vai retomar. A demanda não deixou de existir. Eu vou utilizar as palavras do Papa Francisco. Nós estamos vivendo num momento, num mundo, que precisamos construir pontes e não Sim, implodir as relações, né? Não implodir claro. né? Não, Ligar é as pessoas exatamente e as isso. coisas através de acordos. Olha, eu agradeço muito, viu, doutor Helder, por essa conclusão
E eu quero aqui deixar um depoimento aqui. O Dr. Helder pertence a um grupo que faz parte de um escritório especializadíssimo nessa história de intermediar esses problemas e como a figura do negociador está implícita nesse momento, está num momento muito importante. Então, eu agradeço muito a sua colaboração e eu me coloco à sua disposição. E sempre que precisar, eu vou pedir ajuda para mostrar isso para as pessoas. Opa! Cacá, muito obrigado. E olha, quem está ouvindo que precisa, por favor, não deixa para procurar um advogado ou um especialista quando quando a água já passou da altura do olho. Se sentir que a água está subindo, procure um profissional. É muito importante. Quanto mais rápido um advogado entrar na história, mais fácil de ajudar. Não adianta procurar um médico quando o paciente já está morto. Tem que procurar quando ele começa a ter problema. Então, procurem rapidamente profissionais. Esse é o momento que todo mundo precisa de ajuda. É a história que as pessoas falam, tem uma avalanche, você não pode deixar a bola de neve crescer. Porque ela começa exatamente. Pequenininha lá em cima, quando chega aqui embaixo, ela está uma coisa que você não consegue segurar. Ninguém mais para, né? Não é isso? É verdade. Tá bom. Helder, ótimo exemplo. Muito obrigado. Um abraço para você. Obrigado, Cacá. Obrigado. E a gente continua. Até já. No programa de hoje, um assunto muito interessante, um case. Um profissional que era garçom de um restaurante enorme, e se transformou no presidente deste grupo. É uma história interessantíssima do Jandir Dalberto. Vamos ver? Olha, tem coisas que acontecem na vida das pessoas e que, se a gente não falar, não tem quem fale. Eu estou dizendo isso porque eu tenho o privilégio, eu convivi com alguns personagens que são muito importantes na minha trajetória de trabalho. Um deles foi o jornalista Goulart de Andrade, com quem eu tive o privilégio de ficar quase 8 anos como diretor comercial. Foi quando eu conheci esse moço que está aqui, o Jandir Dalberto, que faz parte de um case de sucesso, porque foi um dos principais responsáveis, eu acho que um dos cases de sucesso mais brilhantes na área da gastronomia que o Brasil teve. O advento do fogo de chão. Há seguros 32 anos atrás, quando eu ainda estava com o Goulart de Andrade, o Goulart foi fazer, nós fizemos algumas matérias lá no fogo de chão, ali na Rubem Berta, que eu acho que foi o primeiro fogo de chão aqui em São Paulo, e que o Jandir já estava lá fazendo parte dessa história. A sua história é super bonita, tem uma conversa, tem uma trajetória brilhante, não é, o Jandir? A minha trajetória começou no Fogo de Chão quando tinha 2 lojas, tinha aquela lá na Moreira Guimarães, lá, Rubem Berta, Moreira Guimarães, e lá na Avenida Santo Amaro. Na Santo Amaro. Eu comecei lá na Avenida Santo Amaro e comecei lá como garçom, lá na época, e lembro muito bem da sua trajetória junto ao Fogo e do Goulart, dos programas que se fazia lá, e todo o trabalho que nós fizemos junto, na época o Ari, o Aleixo, que tocava a operação lá na Santo Amaro, e eu era garçom. E aí, toda essa trajetória, fomos tocando o barco junto. Em 14 meses que eu estava trabalhando lá como garçom, eu já tinha uma certa experiência, porque eu trabalhei 2 anos como garçom no Rio de Janeiro, lá no Porcão, e também tive um bom aprendizado lá, principalmente porque o Rio de Janeiro, na época, era muito mais forte a gastronomia, o turista era muito mais forte, muito estrangeiro, então exigiu muito de ter aprendido alguma coisa lá, aprendi alguma coisa lá de espanhol, aprendi alguma coisa de italiano, que sou descendente de italiano, aprendi alguma coisa bastante em inglês, depois
com o tempo, fui fazendo curso e me formei. Bom, mas na Santo Amaro, lá foi todo o meu início, a minha trajetória, porque a Fogo da Santo Amaro, ela sempre foi lá criada e vista como formadores de gente e formadores de opinião. Todos os produtos que iam ser lançados na Fogo era feito na Santo Amaro, por uma questão de lá ser uma clientela muito seleta. Então, a gente estava mostrando para um cliente que conhecia a gastronomia do mundo. E aí, em 14 meses, eu fui promovido para gerente. Depois, quando abriu a loja da Avenida dos Bandeirantes, eu fui convidado para ser o gerente geral daquela loja. Então, cada um dos donos ficou em uma e eu fiquei sozinho na Bandeirantes. Foi um grande desafio e foi um grande aprendizado para mim lá. Foi onde que eu aprendi muita coisa do que eu sei hoje. Foi lá porque eu tive que fazer, tocar o negócio sozinho. Eu tinha que fazer as compras, eu tinha que pagar os boletos, eu tinha que treinar a equipe, eu tinha que administrar a coisa boa, que era excesso de cliente, fila, aquela história toda, quase tinha 130 funcionários, então foi uma grande escola para mim lá. Uma escola maravilhosa. Agora, poucas pessoas tiveram uma ascensão tão importante como esta. Nós estamos falando de uma pessoa que começou como garçom e se transformou em presidente desta que foi a maior, eu acho que o maior case de gastronomia no país. Quantas lojas tem o Fogo de Chão no mundo inteiro? Hoje eu acredito que está com 54, se eu não estiver desatualizado, acho que está com 54. 8 no Brasil e as demais lá de fora. Tem no México, tem em Dubai. Eu falo que é o seguinte, eu fui um cara muito feliz porque eu fiz uma das melhores faculdades de gastronomia do mundo ganhando dinheiro. Porque eu aprendi a administrar um negócio, fazer comida e, ao mesmo tempo, recebendo salário. Eu me considero um grande cara de muita, vamos dizer, sorte, ou preparo, ou esforço, ou dedicação, porque eu conseguia enxergar no Fogo de Chão que aquele negócio tinha um horizonte. E aí eu mesmo que medi, falei, até onde que eu quero chegar. E as pessoas que estavam lá, que apostaram em mim, também deram o aval. Você pode chegar lá. E até orientaram, olha, para você chegar lá, para você nos ajudar, você precisa se preparar dessa maneira. Então, foi um conjunto de coisas bacanas, legais, entre patrão e empregado, em busca de um único objetivo, que é a satisfação total do cliente, a empresas muito bem-sucedidas, pessoas que trabalham com a gente muito felizes, contentes e tal. Então, essa era a minha trajetória do Ari, do Grupo Fogo, para alcançar o objetivo, e deu certo. A minha história, saí de como um garçom, ou melhor falando, como um tirador de leite lá de uma cidadezinha do interior do Paraná, para uma grande capital, e ser o primeiro executivo do Brasil a fazer abertura de capital de uma empresa de gastronomia na Bolsa de Valores de Nova York. Eu acho que foi muito gratificante e hoje também eu ainda estou colhendo muito fruto desse passado, desse aprendizado que eu tive lá. A gente tem que lembrar estes momentos de uma presença importantíssima na sua vida, como a de todos nós, do Ari, né? Que o Ari foi o grande precursor dessa história toda, o Ari Kozer, né? Que é um amigo comum nosso e que é um visionário assim como você. Mas nós viemos aqui hoje para falar de um novo sucesso, de um novo desafio que você está fazendo agora. Você hoje abriu, você faz parte, você já tem 3 casas da Di Paolo, que é a gastronomia da Serra Gaúcha, é isto? Quando eu saí do Fogo em 2016, eu fiquei um ano descansando, estudando 3 projetos que eu tinha para a minha vida para tocar na sequência depois de um ano de descanso. E o Di Paolo foi o que mais me encantou por ser um produto completamente diferenciado pro momento e
para a atual situação em 2017, que eu estava em busca de um produto que não existisse em São Paulo. Eu não poderia trabalhar com carne por 5 anos por não compete. Então, eu tinha que buscar um outro produto. E o galeto deu muito certo. Então, eu fiz um estudo, convidei o Paulo Jeremias, que é o meu atual sócio e fundador do Di Paolo, isso já há 25 anos atrás, o Di Paolo já existe há 25 anos atrás. Se ele tinha interesse em abrir em São Paulo, ele falou que estava muito afim de vir, mas estava entre aspas, meio que sem coragem para entrar em São Paulo, porque outras galeterias do Sul já tinham entrado em São Paulo e não foram muito bem sucedidas e voltaram. Então, eu fiz o acordo com o Paulo e já estamos com 3 unidades abertas. É um produto completamente diferente, é uma experiência bacana, é um produto típico da Serra, é um produto diria, italiano, mas adaptado para a Serra Gaúcha. Então, tudo que você tem experiência lá na Serra, hoje você encontra aqui no Di Paolo. É uma receita muito bem feita e é uma receita vencedora. Tanto que nós abrimos a loja na Avenida dos Bandeirantes, na sequência nós já abrimos a segunda lá no bairro de Pinheiros, e em abril desse ano teria aberto a terceira loja lá no Lar Center e até final do ano teria aberto mais uma loja que nós paramos com o projeto. Então, é um produto muito vencedor e está dando super certo em São Paulo. A gente imagina o seguinte, né? Segundo os dados da Abrazel, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, quando aconteceu a pandemia, o movimento dos restaurantes caiu em 70%. E agora, após a abertura dos restaurantes, que abriram parcialmente, os restaurantes passam a ter, em média, 40% do movimento que tinham. Mas, no meio de tudo isso, esse moço continuou investindo, continuou acreditando no projeto, porque já tinha uma loja já em curso, essa loja do Lar Center, né, segundo o que você me confidenciou, mas isso não espantou. Você vai para frente e em 2021 vem mais, não é isso? A loja do Lar Center, ela estava com uma reforma finalizada no final de março e abrir na primeira semana de abril. Como veio o fechamento, nós postergamos. Quando a prefeitura nos autorizou a voltar a trabalhar nos 2 horários, então eu falei, bom, agora já é hora que nós já podemos abrir, porque a nossa média, mais ou menos, é o que é a média de mercado. A gente está depende de uma loja ou outra, entre 35% a 45% do faturamento. E uma outra coisa que nos agregou muito, e está nos ajudando muito, é o delivery. Então, nós não tínhamos o delivery antes de começar a pandemia. Quando fechou, na semana seguinte, nós entramos com o projeto do delivery e está nos agregando um belo de um faturamento. Então, com isso, o aumento do faturamento vem do delivery. Uma das coisas que também o delivery vende muito é porque nós estávamos no inverno, e o nosso prato típico lá da Serra Gaúcha, ele tem o capelete, a sopa de capelete, que é uma fábrica nossa, produz tudo lá em Garibaldi, e então o capelete foi um produto que vendeu fora da curva, é uma coisa muito bem aceita. Então nós temos toda essa logística que vem os produtos lá do Sul, é tudo fresquinho, e toda semana vem um caminhão nosso próprio que traz o galeto fresco. Nós não trabalhamos com galeto congelado, a gente trabalha com galeto resfriado. Quando você consome um produto, um galeto principalmente, que é uma carne extremamente delicada, o galeto é tão delicado quanto uma carne peixe, por exemplo. Então, você trabalhar com a carne congelada é uma coisa, você trabalhar com um galeto resfriado, a suculência é outra, o sabor é outro, ele tem uma aderência ao sabor espetacular. Então, nós temos todo esse desafio e a nossa logística funciona muito bem para trazer os produtos de lá. Então, graças a Deus, está dando tudo certo e o delivery foi impressionante no período que a gente estava fechado pela sopa de capelete e a sopa. É impressionante.
Jandir, eu quero te agradecer a tua presença aqui. Eu agradeço muito o tempo disponibilizado para a gente e estaremos à sua disposição. E vamos marcar um dia para a gente comer aí um galeto juntos, tá bom? Você já é nosso convidado, tem que aparecer aqui, testar e provar o galeto. E todas as pessoas que estão nos assistindo aí são nossos convidados a vir e desfrutar aqui da experiência do galeto de Paolo. É isso aí. E a gente continua. Até já. No nosso quadro Origens e Propósitos, nós vamos falar de uma feira interessante que aconteceu o ano passado, a FENASAM. Essa feira fala muito sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente. Afinal de contas, é uma feira dos engenheiros da Sabesp. É um negócio muito interessante. Olha, aqui na FENASAM, eu acho que a gente tem que mostrar, acima de qualquer coisa, as opções absolutamente imperiosas para esse segmento. Um dos segmentos que eu sou um verdadeiro devoto, admirador e aficionado é o sistema de cooperativas. Nós vamos falar aqui na FENASAM da Sicoob Secres, uma das divisões que eu acredito que seja maravilhosa para o segmento desse universo. Eu tenho o prazer de estar com a Thaís Di Giorno, que é diretora de estratégia do Sicoob Secres. Eu estava dizendo que é a forma mais democrática e mais interessante de colocar o crédito para as pessoas, não é isso? Sim. Não só o crédito, né, Carlos? O que a gente percebe no nosso sistema é que assim, as cooperativas de crédito hoje, né, falando especificamente do Sicoob, elas têm o mesmo portfólio do sistema bancário tradicional. Só que com uma questão mais humanizada, com taxas justas, todo o recurso que é gerado, ele volta para o sócio através da distribuição das sobras, né? Então eu digo que é um sistema muito democrático, muito inclusivo, né? Ainda, infelizmente, bastante incipiente no nosso país, mas que vem numa boa crescente, né? Quando a gente fala de Sicoob, a gente está falando de mais de 4 milhões de usuários já. 4 milhões 4 já? milhões. Quando a gente fala usuários, a gente acha que é o único segmento que o dono é cliente. Então, o nosso segmento específico, o Sicoob Secres, a gente está ligado para a pessoa física ao saneamento ambiental do estado de São Paulo. Para a pessoa jurídica, a gente já é livre admissão e a gente, em 2021, vai passar a ser livre admissão para a pessoa física também, para atender o nosso planejamento estratégico. Mas é um sistema que, quando você vai comparar o que você tem no mercado tradicional com o sistema cooperativista, não dá para dizer as vantagens assim numa entrevista rápida, porque é um sistema inteligente, é um sistema democrático, é um sistema de pessoas para pessoas, né? A gente está vivendo um momento muito forte de compartilhamento, né? A questão do não ter, né, mas ser e passar por experiências. E o cooperativismo ele já nasce com esse DNA, né? O DNA do compartilhar, né? Do dividir, da experiência, da inclusão, tudo isso que ainda está em voga, né? Já vem com a gente desde a criação desse segmento. E é tão interessante, porque eu estava comentando com você que recentemente eu fiz uma feira voltada para a energia solar e me surpreendeu muito quando desembarquei na Alemanha há 20 anos atrás e vi todos os telhados repletos de placas solares. E a gente tem que lembrar que esse sistema cooperativista nasceu lá na Alemanha, não? Exatamente, foi na Alemanha. Eles são craques para essas coisas, então trouxeram para nós uma herança maravilhosa para esse sistema financeiro. Esses países da Europa que já passaram por guerra, né, Carlos, eles têm uma questão mais fortalecida, né, e o sistema financeiro acompanhou isso. E o Brasil se espelha no sistema alemão. Então a gente tem crescido muito, principalmente agora com startups, com fintechs e tudo isso, toda essa inovação que está chegando dentro do nosso mercado financeiro, né? Então o cooperativismo ele vem acompanhando de perto tudo isso para que ele se mantenha competitivo e cada vez mais difundido, porque a gente entende que as pessoas que ainda não aderiram é porque não conhecem, porque uma vez que você conhece, Ai, não larga mais. não tem como você trabalhar com o sistema tradicional, né?
muitíssimo obrigado, meus parabéns pela iniciativa e conte sempre com Feiras Negócios, tá bom? Ponto sim. Eu que agradeço, sucesso para todos. Boa feira. E a gente continua. Até já. Olha, durante a FENASAM, a Feira do Meio Ambiente, uma feira muito importante de saneamento básico e de meio ambiente, nós tivemos a presença de muitas empresas que estão em favor da vida. Dentre elas se destaca, claro, a Sabesp, que tem um trabalho atuante muito importante. Inclusive, nesta semana aconteceu a assinatura de um acordo que o governo do estado vai investir 1 bilhão e 700 milhões para o tratamento dos efluentes do esgoto da cidade de Guarulhos, porque apenas 12% desse esgoto é tratado. E a grande parcela desse esgoto é despejada no Rio Pinheiros. Se estamos falando em despoluir o Rio Pinheiros, iniciativa super louvável do governo do estado e da Sabesp. Importante destacar também a participação e a presença do Cicobi Secres, uma cooperativa que tem a atuação muito importante na economia. O programa está interessante, vamos a ele. Olha, aconteceu aqui em São Paulo esse grande evento, 30º encontro, são 30 anos, da FENASAM, Feira Nacional do Meio Ambiente e Saneamento, muito importante, uma feira muito interessante, onde nós tivemos vários debates e várias palestras nesse segmento aqui no Center Norte. Foi uma feira importante, é promovida pela Associação dos Engenheiros da Sabesp, que congrega esse segmento, que é muito importante. São 30 anos, essa é a 30ª edição deste encontro. E o Feiras Negócios, claro, veio fazer alguns registros importantes. Vamos lá. Pois é, olha, aqui mais uma presença importantíssima, Benedito Braga, presidente da Sabesp. Aproveitando a sua presença aqui, que é muito importante, como é que andam as nossas represas, você sabe? As nossas represas andam bem, mas principalmente está melhor ainda o sistema que nós implementamos depois da crise hídrica. As nossas represas estão funcionando bem, mas também a interligação de sistemas que nós fizemos está funcionando muito bem. E as pessoas estão consumindo menos. Está havendo uma conscientização das pessoas para que se consuma menos. Sem dúvida nenhuma. Durante a crise, nós fizemos mecanismos econômicos para incentivar as pessoas a serem parcimoniosas no uso da água. E parece que funcionou, porque depois nós tiramos os incentivos e as pessoas continuaram a usar mais racionalmente e mais eficientemente a água. Parabéns, muito obrigado. E o programa Feiras Negócios está à sua disposição, viu? Muito obrigado, um prazer falar com o Band News. E a gente continua, até já. Olha, vai aqui uma visão do que poderia ser o nosso futuro. Nós podermos desfrutar um final de tarde à beira de um rio maravilhoso que poderá vir a ser o nosso Rio Pinheiros. Limpo, sem poluição, maravilhoso. Esta é uma visão do futuro que a gente propõe a vocês. Com a possibilidade da despoluição deste rio, São Paulo vai ganhar muito com a qualidade de vida, com a navegabilidade do próprio rio, com muitas coisas que podem acontecer. Vamos torcer para que todos esses projetos deem certo. E a gente está aqui colocando uma visão do futuro. Vamos lá. Por hoje o programa termina aqui, mas você continua se informando, basta se inscrever no nosso canal do YouTube e você vai ver essas matérias completas e muito mais. Uma ótima semana para você e a família e a gente se revê na semana que vem. Até lá!